Meus irmãos e irmãs, sejam uma alegria estar aqui. Bem-vindo aí o visitante. Que bom, meus irmãos, estar aqui de novo, né? Estivemos aí no ano passado, numa quarta-feira, foi um tempo especial, né? Já conhecia a igreja assim pelas redes sociais e tudo. E através do Davi também, né? Que a gente teve ali no seminário durante um tempo. Irmãos, eu não vou falar muito sobre mim, não, mas eu preciso falar uma coisa. O tema que a gente vai tratar aqui hoje é um tema que eu acho importante, a pedido também do pastor Léo, né, que a gente pudesse meditar sobre como é a vida cristã diante da existência e como a gente responde a isso. Isso tem um nome hoje, né? Chama ansiedade. Quando as pessoas me chamam para falar sobre isso, geralmente elas acham que eu sei muito mais sobre isso por causa da minha profissão. Eu sou psicólogo e obviamente eu lido com isso há muitos anos, mais de 15. E quando eu vou nas igrejas, as pessoas estranham um pouco o que eu vou falar para vocês agora. Né, eu preciso, inclusive, fazer aqui uma introdução um pouco maior em termos de contexto, para que você, ao ler o texto bíblico, não ache que o que a Bíblia está dizendo sobre ansiedade aqui é a mesma coisa que nós entendemos por ansiedade hoje, né, em muitos sentidos. O principal deles, né, é porque a nossa mentalidade é outra. Embora o texto bíblico ele seja vivo, né, e ele responde a todas as culturas, em todas as épocas, o texto bíblico é sagrado e eterno. A gente não. A gente responde ao nosso tempo, à nossa cultura, né, ao nosso momento histórico. A gente responde àquilo que a vida, né, está pedindo de nós, hoje, né, nesse dia de hoje, do mesmo jeito que estava pedindo para os discípulos aqui, e estava pedindo também para Jesus ensinar essas coisas, né? Embora a palavra lá apareça do mesmo jeito, né? É ansiedade, eu acho que vai ser mais produtivo a gente pensar o que Jesus está querendo ensinar de fato aqui, e depois a gente vai aplicar isso para as nossas vidas hoje, né? Do que eu fazer um movimento contrário, que é o que a maioria das pessoas fazem. Então, não estou falando como psicólogo, estou falando como pastor. Tá bom para deixar claro? Senão você vai achar que tem que sair daqui com uma receita para a sua ansiedade. E isso não vai resolver o problema de ninguém, né? Porque a palavra do Senhor, ela é viva, eficaz, é eterna, né? E quando um cristão é iluminado, né, pelo que o texto sagrado está dizendo, ele serve tanto para quem está ouvindo nessa época aqui, né, essa plateia de Jesus, como serve para nós hoje. Obviamente com problemas e questões muito diferentes, muito distintas. O texto que eu escolhi é um texto clássico, né? Poderia ter usado outros, né? Mas você já pode abrir aí, todo mundo já sabe onde eu vou pregar, né? Mateus, capítulo 6. Todo mundo sabe onde eu vou me situar. A gente vai ler do verso 19 até o final aí do capítulo. Aliás, até o verso 34, né? Isso. Mateus capítulo 6. Eu estou lendo a minha versão aqui, que talvez seja diferente da sua. Se você quiser só ouvir, se for mais confortável para você. Mateus 6, 19 diz assim: Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrompem, e onde os ladrões escavam e roubam. Mas juntai para vós tesouro no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso.
Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Ninguém pode servir a dois senhores, porque há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotar a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, porquanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto o que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, não juntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste a sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com o que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram essas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Vamos orar? Senhor, essa é a tua palavra e sobre ela nós queremos meditar, queremos ouvir, receber, que o nosso coração nessa manhã seja uma terra boa, para que o teu Espírito, Senhor, possa lançar essa semente e que ela possa germinar, crescer e dar fruto, Senhor. O fruto que nós te pedimos é que esse coração de pedra agora se torne um coração de carne, para que a resposta que nós dermos à tua palavra, Senhor, seja fruto de um amor verdadeiro por quem tu és. E nós só podemos te amar se o Senhor olhar para a gente, se o Senhor se virar para nós e nos convidar para participar desse amor. Nós sabemos, Deus, que o Senhor faz isso pela tua palavra. Então faz conosco hoje, te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse é um texto muito conhecido, né? Já falei dele centenas de vezes. Obviamente, por causa da situação em que o texto está sendo redigido aqui, né? Nesse caso pelo Mateus, mas também ele é repetido lá em Lucas, né? Na sua pesquisa que ele faz, né? Sobre os atos de Jesus. Eu preciso começar te dizendo, né? Como eu tinha comentado, todo o texto bíblico ele é uma resposta a um problema que as pessoas têm naquele momento. Com Jesus não é diferente, com os filósofos gregos não eram diferentes. Né? Eles tinham a intenção de alinhar a sua visão da realidade para o tempo que você está vivendo. É assim que funciona a vida. Ninguém está alheio da sua história, ninguém está, né, a parte do que está acontecendo no mundo hoje. Você entendendo, não entendendo de política, de geopolítica, não interessa. Você é impactado por isso. Então, o que está acontecendo na época de Jesus? Essa é uma pergunta importante antes de a gente analisar o texto, né? A época de Jesus é conhecida como um período helenístico. Obviamente, Jesus ele não fala para uma plateia que está fora de um círculo muito fechado, né? Jesus só fala para judeus. Mas os judeus habitam o mundo, e habitam o mundo que agora está sendo dominado por um império. Um império que está fazendo um movimento também de transformação cultural, de mentalidade. Está tudo isso acontecendo nessa região do Oriente Médio. Os filósofos gregos, né, vocês sabem disso, depois da morte ali, né, dos clássicos, Aristóteles, Platão,
todos os movimentos culturais que estavam nascendo naquela época, eram conhecidos por nós aí como as filosofias antigas, né? Os epicureus, os estoicos, os cínicos, e por aí vai. Várias seitas, né, por assim dizer, elas se afirmavam a partir de uma visão de mundo, uma mentalidade que estava dominando essa época. Não domina só um lugar. A gente, quando estuda na escola, né, a filosofia grega, a gente acha que aquilo é coisa de grego. Não, gente, aquilo é coisa do mundo. Aquilo é o que está acontecendo no mundo, é o movimento cultural da época. Embora Jesus estivesse lá ainda, né, no início do seu ministério, ele está pregando lá no norte de Israel, lá perto do Mar da Galileia, que é o lugar onde ele está, nesse momento aqui. Isso que eu estou te dizendo para você já está acontecendo, a cultura já está efervescendo, está todo mundo preocupado com o que os filósofos estão falando. Está todo mundo preocupado, né, com o império que agora está dominando. Vocês sabem disso, o Império Romano ele era mais tolerante, né, com as culturas, então ele não tinha aquela pegada de destruir tudo, como foi o Império Babilônico, por exemplo. Então, o Império Romano, em grande medida, né, o seu sucesso se dá por causa disso, a partir de Alexandre ali, Magno, né, 120 depois de Cristo, ele se estabelece. Até esse período, o que a gente tem é que o Império Romano vai assimilando as culturas e os conhecimentos. Era assim, um romano não estava preocupado em matar um rabino judeu, ele está ligando para isso. Desde que esse rabino ensine as pessoas a serem submissas ao império, está tudo certo. Você pode ter o seu culto, você pode fazer o que você quiser na sua casa, você pode cultuar o Deus que você quiser, que isso para eles não fazia a menor diferença, absolutamente nenhuma diferença. Pode cultuar o Deus que você quiser na sua casa, você não pode encher o saco do império. Você não pode deixar, né? Você não pode deixar de prestar o culto ao imperador se ele passar na sua porta. O dia que ele passar lá, se você não se ajoelhar, aí nós vamos ter um problema. Porque aí, essa mistura, né, de Estado e religião, no caso ainda religião politeísta, porque o cristianismo não existia como religião oficial, isso vai acontecer muito depois, né? Eles tinham essa ideia. Cada um pode ter seu Deus, cada um pode ter sua religião, e está tudo certo, desde que você acredite em alguma coisa. O que você não pode deixar de fazer é acreditar em alguma coisa. Você estudando ou não estudando. Você vai acreditar em alguma coisa, porque alguém vai pensar por você. Essa é a preocupação de Jesus. Porque o que Jesus está fazendo ali é, muitos teólogos, inclusive, né, chamam esse sermão do monte como se fosse, assim, alguns chamam de segunda lei, né, ou um ajuste na lei, ou uma reedição da lei. Tem gente que usa termo de tudo quanto é tipo. O que Jesus está fazendo, meus irmãos, não é reeditar a lei, não é nada disso. No próprio capítulo aqui de Mateus 5,17, ele fala, eu não vim para revogar nada. Eu vim para ensinar para vocês como é que cumpre esse negócio direitinho. Só que o cumprimento que Moisés pediu é um pouco diferente do que vocês estão acostumados aí hoje, porque o contexto é diferente, a história é diferente. Então vocês precisam olhar para a Escritura de um modo diferente. Por quê? Porque a Escritura precisa responder ao seu tempo. A Escritura precisa responder aos problemas que vocês estão vivendo aí hoje. Gente, que tipo de problema que eles estão vivendo? Primeiro, já falei, né, o do império, mas o império é tolerante com a religião. O império é tolerante com o culto. O império é tolerante com uma série de questões que dizem respeito à maneira como você enxerga Deus. A maneira de você enxergar o seu Deus, ela é ditada culturalmente. O governo quer fazer isso, os filósofos querem fazer isso, a universidade quer fazer isso, né? Não fica todo mundo preocupado com os filhos aí, né? Será que eu vou pôr meu filho numa escola, ele vai aprender marxismo cultural? Aí tem gente que arranca os cabelos com esse trem, né? Você está preocupado, não é com aquela escola, você está preocupado é com o que a estrutura cultural da época que os meninos estão vivendo dita as regras para a vida. Todo mundo tem esse problema, não é? Né? Quem tem filho aí pode concordar comigo, por favor. É ou não é? E a gente sabe que não vai adiantar só preocupar. Não adianta preocupar. Não adianta tirar seu filho da escola, né? O conselho tutelar vai bater na sua porta.
Né? Quem pode dar conta de fazer homeschooling, talvez resolva em parte o problema. Ok? Nada contra também. Mas também não é a solução para todo mundo. Um ou outro consegue. Ok? Então, eu não estou aqui para dizer o que é certo e errado. Não é isso. Eu estou aqui para te dizer que o que molda a cultura do reino de Deus é a palavra de Deus. Esse é o interesse único de Jesus. Mas ele não é alienado da cultura. Ele não é alienado dos problemas que estão acontecendo no seu tempo. Ele tem uma preocupação de que as pessoas voltem a enxergar a lei de Deus como aquilo que dirige a vida. Como aquilo que... Né? Por isso que eu falei, esse é o problema da ansiedade. O que dirige a minha vida? O que eu espero da minha vida? Lá em Coríntios, tem uma frase célebre, né, do apóstolo Paulo, lá no capítulo 1 de Coríntios, 1 Coríntios, ele fala, né? Os judeus querem sinais. Ó. E os gregos querem sabedoria. Jesus pregou majoritariamente para judeus. E aí ele fez uma série de sinais. O que isso diz para você? De modo muito simples. Se o judeu quer sinal, dá-lhe sinal. É assim. Eu não posso comunicar algo numa linguagem diferente. O judeu entende a linguagem do sinal? Dá sinal, dá milagre. Sinal aqui é milagre, tá, gente? Faça milagre para que eles acreditem. E o grego? Precisa de quê? O grego precisa de sabedoria. Sabedoria que entenda-se não como sabedoria bíblica, mas como uma forma de alcançar o máximo potencial da sua racionalidade. É isso que o termo sabedoria, nesse caso, quer dizer. Porque as pessoas dessa época, elas já estavam fugindo, né? Nós temos aí um movimento racionalista, né, do iluminismo, mas nessa época aqui, gente, é a primeira revolução cultural gigantesca que acontece, em que as pessoas fazem uma aposta radical na razão. É isso que Paulo está chamando de sabedoria. Não é a sabedoria bíblica, não é a instrução do Senhor. O grego não está querendo saber essas palavras de Jesus aqui, por exemplo, que tem muita sabedoria. Ele não está preocupado, né? Ah, como é que a gente vive, então, sem dinheiro? Como é que a gente vive para educar os filhos? O que a gente faz? Né? Quando chega no começo do ano, a gente tem PTU e PVA. Não é não? Vamos trazer já para o nosso contexto aqui. Né? Quando eu tenho que renovar a matrícula dos meninos na escola, e aí vai. Não é assim? É disso que Jesus está falando aí. Ele não está dando um sermão aqui para as pessoas guardarem debaixo da cadeira. Tudo que Jesus está falando aqui é muito prático. É como as pessoas estavam vivendo. Tenha isso na sua mente. Jesus está respondendo a um problema cultural. Jesus está respondendo aos problemas mais simples da vida humana e também os que mais desgastam a gente. Não tenha dúvida disso. Os problemas que mais nos consomem estão muito mais perto de nós do que a gente imagina. Mas é muito mais perto do que você imagina. As nossas questões com relação a quem Deus é e a quem eu sou, elas passam por esse texto de Jesus aqui. Por isso que ele fala, né, que você não deve andar ansioso. Que é um sinal claro de como as pessoas já estavam pensando naquela época, né? Vocês sabem disso que os filósofos mais conhecidos, né, Platão, Aristóteles e Sócrates, eles tinham algumas ideias que prevaleciam e já estavam sendo irradiadas assim no Oriente Médio, né? A gente tem provas disso aí, né, nos filósofos, até filosofia mais fechada ali no mundo árabe, né, tendo contato com essas coisas, com esses estudos, né, com essas percepções da vida. Olha que interessante, né, como é que Jesus já começa fazendo uma descrição que naquela época era muito importante e hoje também é muito importante. Mas a gente não presta muita atenção a ela, né? Está aí nos versículos primeiros que a gente leu. Eu quero destacar para você essas palavras, né? Olha o que Jesus fala. A gente não deve acumular tesouro. Aonde, gente? Mas em contraposição à terra, o que Jesus fala? Você não deve acumular na terra
mas você deve acumular no céu. Aí um camarada desavisado hoje, assim, Jesus estava lendo Platão. Jesus leu Platão aí. Né? Céu, terra. Jesus está respondendo a um problema que já existia, meus irmãos. As coisas grandiosas, a sabedoria grega, que os gregos estavam procurando, né? A arete, esse negócio aí é uma dicotomia entre as realidades céu e terra. Olha que doideira que Jesus está falando aqui. Ele já abre o texto, né? Esse trecho aqui, com duas contraposições, né? Ele fala do céu e da terra, e depois ele fala de um olho bom e de um olho mau. Nos versículos que estão abaixo. Está claro que os judeus, mesmo que fossem pessoas muito simples naquela época, já estavam sendo contaminados com essas ideias. Então, a noção de céu e a noção de terra, na mentalidade de um judeu, não tem diferença nenhuma. Né? Tem pastores que assustam, né, quando falam assim, não, mas Moisés bateu na rocha. Eu acho muito legal ler comentários, gente, de teólogo, é um negócio fantástico, né? Principalmente os teólogos mais racionalistas. Não, Moisés bateu na rocha, e aí a rocha... Não, mas não é que ele bateu, sabe? É que ele estava passando lá, ele viu uma bica meio escondida, arrancou as... É isso que você lê nos comentários. Aí o camarada lê Paulo falando que tinha uma rocha que andava. Eu falei, não, rocha não anda, gente. Isso é coisa de gente fanático religioso. A questão não é essa. A questão é que isso não é um problema para um hebreu. Vê coluna de fogo. Vê uma nuvem que anda onde você vai. Vê uma pedra andar. Vê o cara bater numa rocha e sair água. Isso é normal. Isso não faz diferença. Isso faz diferença para o grego, que tem que ficar racionalizando tudo. Mas para um hebreu, isso não faz diferença. Ver anjo descendo, subindo, essa tranheira toda, não faz diferença. Se você ver um anjo, eu tenho certeza que você vai sair correndo. Não fica com esse papo furado, eu estou querendo ver anjo. Mentira, você é mentiroso. Você pertence ao século XXI. As pessoas do século XXI, quando veem anjo, elas vão cagar na calça de medo. Essa é a verdade. Você não vai gostar. Igual lá o Ezequiel, né? Nossa, eu vi um negócio, tinha 6 asas, 2 rodas de um lado, 2 rodas do outro. Você vê aqui, você fica doido, é esquizofrênico. Para o judeu é de boa. Faz diferença. Isaías, né, viu o Senhor sentado num alto sublime trono, né, as orlas das suas vestes desciam assim, falei, que negócio é esse? Se você ver um negócio desse hoje, você vai morrer de medo, você vai dar um surto psicótico e vai parar lá no Galba. Acho que o Galba não está aberto mais não, né? Você vai para outro lugar, um serção desses aí qualquer. Eu vi um anjo. Se ver anjo na mentalidade grega é absurdo. Na mentalidade do hebreu, não. Não é absurdo. Porque anjo participa da realidade que Deus colocou os anjos. Os milagres estão no lugar em que Deus colocou os milagres para acontecer. Então Jesus sabe para quem ele está falando. Embora ele esteja sendo impactado pelas ideias daquele momento cultural, ele ainda está falando para pessoas que precisam de ouvir sinais. Pessoas que preferem, entendem, né? Não é uma preferência particular, né? Mas é o único jeito de entender o que Deus está falando. Era assim que eles entendiam. Então, o hebreu, ele tem essa mentalidade. E Jesus está falando para esse povo. Embora ele saiba que já existia esse movimento que tentava fazer as pessoas separar o que é do céu, o que é da terra. Como assim ajuntar tesouro no céu? Para nós não é difícil hoje? É difícil ou não é? Você acha que ajuntar tesouro no céu tem a ver com o seu desempenho moral? Vou fazer coisa boa, né? E vou acumular uma pedrinha a mais na minha coroa. Não é assim que você pensa? Ah, te peguei. É ou não é? Vou fazer coisa boa, vou ganhar crédito com Jesus. Você, um pós-moderno, querendo pensar com a cabeça bíblica. Você nunca vai entender esse texto bíblico. Você acha que o seu desempenho vai colocar a coroa, uma pedra a mais na sua coroa?
Você caiu, desculpa, mas você caiu do cavalo. Eu não queria destruir o sonho de ninguém. E nem a imaginação, mas não é isso que Jesus está ensinando aqui não, gente. Isso é muito pós-moderno. Né? Hoje, se você perguntasse para um grego o que ele queria, sabedoria. Eu te pergunto, o que você quer da vida hoje? O que representa sucesso na sua vida? Nós já passamos do século XVIII, para falar. É dinheiro. Você se realiza com dinheiro. Você se realiza com poder. Você quer ter status. Você acha que o que vai te dar segurança é o tanto de grana que você tem investido na bolsa de valores. Todo mundo aqui pensa assim. Não finja para você mesmo. O que eu vou fazer? Eu já estou com 50 anos. Ainda não juntei 5 milhões, né? Porque com 5 milhões eu consigo fazer não sei o quê, dá 2%, pá, dá para viver de boa. É ou não é? O que você quer da vida? Se você não entender o que a vida está pedindo de você e como você... Isso é que é o pior, né, gente? É que a gente finge que não está respondendo a isso. A gente finge... Não, isso é só para quem tem não sei o quê, para quem recebeu herança. Mentiroso. Todo mundo é mentiroso. Eu também. Eu estou mentindo para mim mesmo, que eu estou entendendo a palavra de Deus. Aí, ó, já estou te dando um problema de cara. Esse problema que você tem, os discípulos não tinham. E Jesus está falando a mesma coisa. Esse problema que todo mundo aqui tem, os discípulos não tinham. O discípulo está nem aí, gente. Jesus está falando ali de uma coisa que eles precisam conectar com a palavra de Deus. Ele quer entender como Deus é. Esse é o problema cultural de um hebreu. Ele quer saber se o Deus que fez o pacto com ele vai responder esse pacto. Ele quer saber se Deus vai fazer de novo o mar vermelho abrir. É isso que é a preocupação do hebreu. Não quer saber de dinheiro, não. Não está nem aí para dinheiro. Isso é um problema meu e seu. Que a gente vive escravizado por esse negócio. Mas não é um problema dos discípulos. No entanto, Jesus está falando para eles. Está vendo? Ó? O problema já começa quando você perdeu a percepção do que é céu e do que é inferno, do que é terra, né? Já tinha nessa época gente ensinando que as coisas do céu eram as elevadas, né? Os platonistas lá eram assim. Os platônicos, eles falam, não, as coisas do céu são as mais elevadas, é isso, sabedoria é você alcançar o nirvana, né? Se fosse hoje, isso não existia na época. O top das galáxias. Né? Você agora desencarnou, você budificou. Chegou no top. Jesus está falando, não faz diferença. Se o seu tesouro, ele está aqui ou está lá, se Deus vai dar para você o que você está precisando ou não, só tem uma coisa que determina isso. Está aí as palavras de Jesus. É a pergunta dele para você hoje. Onde está o seu coração? É isso que determina. Isso, gente, não vai mudar. Isso não vai mudar. Culturalmente, isso não muda. Porque se o seu coração está inclinado para as preocupações da época que você está vivendo, você tem que responder a elas sim. Mas o que determina a sua condição psicológica, espiritual, é aonde está o seu coração. Aonde você deposita a confiança. Jesus está falando isso aqui, ó, versículo 24. O que Jesus está ensinando para os discípulos é o quê? Você não pode ficar dividido. Você não pode dizer que crê e ao mesmo tempo não crê. Por quê? Ele está falando aí para você, ó. Porque é impossível servir a dois senhores. Ou você vai agradar um e desagradar o outro e vice-versa. Um coração dividido é um coração que não sabe quem é o seu dono. Um coração dividido é um coração que não sabe quem Deus é. Está vendo que o problema de Jesus não tem nada a ver com a cultura necessariamente, mas as pessoas estão violentadas por essa cultura e querendo responder a elas a todo custo. Esse é o problema que Jesus está apontando. Não é só se tem dinheiro ou se não tem dinheiro. Isso não é um problema para Jesus.
É o que o dinheiro faz com a sua vida. É o que a sabedoria faz com a sua vida, para citar os gregos. É o que a visão materialista da vida faz com a sua vida. É o que você faz da sua vida achando que Deus está corroborando as suas ideias e ao mesmo tempo que você acha isso, você está descendo para o buraco. Gente, isso é ansiedade. Isso é ansiedade. Se você não identifica o Deus, eu não gosto de falar do ídolo, não, tem que identificar é o Deus. Né? Tem gente que fala, os ídolos do coração. É importante achar eles também. Mas você só vai achar o ídolo do seu coração quando você souber quem é o Deus da sua vida. Isso que importa. É isso que Jesus está ensinando aqui. Ó. Você está achando que está juntando tesouro, mas você está olhando com uma visão dividida. Céu, inferno. Não, o que Deus te dá aqui é a mesma coisa que Ele vai te dar lá. Não tem diferença. Talvez exista uma diferença qualitativa. Não porque lá é maior ou melhor ou não sei o quê. É porque lá é infinito. E a sua capacidade de apreender a realidade é finita. Você nunca vai entender o que significa esse tesouro. Você nunca... Sabe por que a Bíblia não explica que é galardão? Porque você não tem condição de entender. Não tem. Você não sabe. Ele podia gastar 5.000 páginas a mais só para explicar. Sua Bíblia ia ficar desse tamanho. Não ia ser suficiente. É por isso que a Bíblia não explica esses negócios. O que é o galardão? Aí a gente fica brincando com a pedrinha, né? Que é o nosso jeito materialista de explicar uma coisa inexplicável. Você não tem condição de saber o que é isso. É isso que a Bíblia está dizendo. Mas a Bíblia está dizendo para você, e Jesus está dizendo para você, que você tem total condição de saber quem é o Deus que te dá esse galardão. Olha a diferença, isso é muito maravilhoso. É isso que Jesus está falando, não é assim que ele segue no texto? Se você continuar lendo o texto, o que ele vai fazer? Ele vai falar das necessidades mais básicas. Ó, aí você fala assim, não, mas não está faltando o que comer lá em casa, não? Então você não entendeu o texto de novo. Né? Ó, não andeis ansiosos com o que haver. Jesus põe 3 coisas aí, né? Comer, beber e vestir. Ué, mas não tem ninguém andando pelado em Israel, não, hein? O negócio tá caro, mas não tem ninguém passando fome lá, não. Aí o pastor leu do Coríntios aqui pra gente, Paulo fazendo a coleta. Tem uns irmãos pobres, sim. Vamos fazer uma coleta para eles lá, né? Tem gente passando necessidade. Tem, mas Jesus falou, os pobres vocês vão ter consciência sempre. Isso também não é um problema para o reino de Deus, não. Porque não tem pobre nenhum que ama a Deus que está praguejando contra Deus. Não tinha isso em Jerusalém. Olha que lindo. Eles eram pobres. É o que a Bíblia está dizendo. Mas eles eram pessoas que estavam confiantes. Essa é a diferença de um coração que está alinhado, não está dividido. Não está dividido. O problema de Jesus é esse. Se o seu coração está dividido, a palavra grega aqui é dispsíquicos, né? 2 mentes, dois espíritos, psíquico, né? Vem de psicologia, 2 almas. Se a sua alma está dividida, você vai ficar sempre na dúvida. Todo começo de ano, quando você tiver que pagar IPVA, você vai acordar 4 horas da manhã todo dia. O que eu vou fazer para pagar esse trem? Só que depois de abril, você pagou e nem percebeu. Não é assim? Não, divide 3 parcelas, não sei o quê. Tá. Passou. Você não lembrou? É isso. Vai passar. Amém? Vai passar. Vai. Não estou falando isso para desanimar ninguém, não. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Porque se você não entender o problema, você também não entende como alinhar o coração. Porque a questão de Jesus aqui é essa. Você está preocupado com o que comer, com o que vestir? Isso é lindo, né? Tem um autor, que é o Chesterton, eu gosto dele. Ele fala assim, que o cachorro, na sua condição, ele chama de canicidade,
cachorro na sua condição, ele não está dividido, é isso que ele quer dizer lá. Ele está perfeitamente alinhado com a maneira, com a forma que Deus fez ele para existir. E você? Você sabe por que você existe? A pergunta de Jesus é essa, gente. O que Jesus está perguntando aqui, ó, quando ele fala assim, no verso 26, vocês estão vendo os passarinhos, as aves do campo? Você já viu passarinho em depressão? Lamentando? Eu queria ser urubu, calango. Oh. Aí cai da árvore, porque... Não, eu tive uma crise existencial, porque eu queria ser calango, entendeu? Não, pardal? Que é isso, Senhor? Tá brincando comigo? Pardal? Não, pardal não rola, né, mano? Começa a discutir com Deus. Já viu o passarinho discutindo que ele queria ser calango? É isso que o Chesterton está falando. E é isso que Jesus está falando. Você nunca vai ver um passarinho ansioso. Lê aí na sua Bíblia. Por quê, gente? Porque o passarinho sabe o seu valor. O passarinho sabe o seu lugar no mundo. O passarinho está do jeitinho que ele nasceu para ser. E você? Você está fazendo o que você nasceu para fazer? Você sabe o que você tem que fazer da vida? Por isso que eu falei no início, né? Toda filosofia é assim, ela dirige o nosso jeito de ser. E é isso que deixa a gente ansioso. Você não sabe o seu valor. E aqui eu não estou falando de valor pessoal não, tá, gente? Estou falando de autoestima, não. Porque Jesus está falando isso para os discípulos. Está vendo os passarinhos? Nenhum deles está trabalhando. No entanto, não falta comida no prato deles. E se não falta comida no prato do passarinho, por que vocês estão quebrando a cabeça com o que tem que comer amanhã? Vocês estão duvidando, ó, a mente dividida. Vocês estão duvidando que Deus vai pôr o prato na sua mesa. Você está duvidando que Deus é melhor com você do que com o passarinho. Por que você está duvidando? Por que você acha que não vai faltar pão na sua casa amanhã? Por que você não dorme achando que vai faltar comida no seu prato amanhã? É isso que Jesus está perguntando, gente. Porque você esqueceu quem você é. Você esqueceu que Deus cuida de você muito, nas palavras de Jesus, né? Eu não, muito mais. Esse é o sistema hermenêutico de Jesus. Lá na hermenêutica, ele chama Clauva Homer, em hebraico. Oh, bonito, agora eu inventei. Do maior para o menor. Isso que significa em hebraico. Se Deus conserva, cuida do passarinho, muito mais. É isso que significa. Muito mais. Você não devia estar preocupado. É isso que Jesus está falando para os discípulos. Muito mais. Você perdeu a noção de quem você é. O passarinho sabe quem ele é, você não. Você não sabe quem você é em Deus. Você não sabe. Não é assim? Na minha Bíblia está valor. A palavra que na minha Bíblia está traduzida aqui. Vocês têm muito mais valor. Está vendo que não é valor pessoal? É o valor que Deus atribuiu a você lá na criação. Você é imagem e semelhança dele. O que você tem que fazer da vida? Cultivar e guardar o jardim. Subjugar os animais. Trazer aquilo a uma ordem. É isso. Coloca a sua vida em ordem para você ver. Coloca a sua vida diante de Deus. Não fica dividido não para você ver se Deus não vai sustentar a sua vida. Não é eu que estou falando não. É Deus que está falando. É Jesus falando para os discípulos. É isso que ele está falando aqui para os discípulos. Você não sabe quem você é. Não bastasse os passarinhos, ele olha para os lírios do campo. Está preocupado com a sua roupa? Essa aí que você está usando tem 15 anos? Ué, mas ela não acaba, para que eu vou comprar outra? Essa é a mentalidade do hebreu. Não é assim que está lá em Êxodo? Andaram 40 anos do deserto. Qual que era o sinal? A sandália não desgastou. Não está igual o meu tênis aqui não. Ó. Não desgastou. Diferente, não é não?
Você está preocupado se a calça é da... Fala uma marca chique aí que eu não conheço. Lacoste? Sei lá. Sei lá, meu. Não interessa. Nem sei, eu não sei o nome desses trem. Sei lá, Dolce & Gabbana. Isso existe ainda? Nem sei. A minha custa R$70. Tá funcionando, não rasgou, ó, tá bonito. Minha mulher fica brava comigo que eu não troco. Já moeu debaixo das pernas, mas não tá rasgado, então tá de boa. Deus está sustentando. Eu não preciso, né? Mas as pessoas estão preocupadas se a calça... Não, e a desculpa é a mais legal, né, gente? É porque dura mais. Eu duvido. Ô, gente, eu formei na universidade tem 15 anos. Eu uso a blusa até hoje. Eu vou pra academia com ela. Já virou blusa de malhar, né? Eu vou pra academia com ela até hoje. Tá lá meu nome. Turma do Fundão. Outro dia eu falei assim, mas essa blusa tem 15 anos. Mas o que essa blusa está fazendo aqui até hoje? Acho que a minha mulher não viu, senão já tinha jogado fora. Já tinha jogado ela fora há muito tempo. O dia que ela sacar que aquela blusa tem 15 anos, ela vai assim, uai, o que você está fazendo guarda-roupa ainda? Dura, tá pretinha, do mesmo. Essa aqui é nova, ela me deu no Natal. Tá pretinha, igual essa aqui, ó. Uai, Deus está cuidando de mim. Eu não preciso de outra blusa, não. Não preciso mesmo. Ela é feia, eu tenho que admitir. Ela já era. Mas eu não ia vir pregar aqui com ela. Aí, ó, tá preocupado com o quê? Aí, para jogar a pasada de cal, o que Jesus faz? Nem o cara mais rico do mundo usou essa roupa aí. Ó, tá aí na sua Bíblia. Nem o sujeito que os reis da terra iam lá prestar reverência para ele, levar presentes dos mais caros possíveis, se vestiu que nem uma delas. O que Jesus está falando? Quem põe a roupa no seu corpo? Quem cuida de você? Você está preocupado? Aí ele vai fechar com a chave de ouro, né? Você está ansioso? Você está preocupadaço se vai vestir, se vai comer, se vai beber? Não vai faltar água no mundo não, gente. Pode ficar tranquilo. Não vai. E se faltar, Deus vai fazer chover só em cima da sua casa, assim, ó. Pode preparar uma caixa d'água lá. Já compra a caixa d'água. Se tiver com dúvida, compra a caixa d'água. Vai chover só em cima da sua casa. Estou brincando, não. Eu acredito mesmo. Não estou brincando. Ah, exagero, pastor. Não é não. Já vi corvo levar comida pra gente, né? Eu já vi água sair de uma pedra. Ô, gente, pensa que nem um hebreu, não pensa que nem um moderno, não. Eu já vi mar abrir. E você está preocupado com a roupa. Hoje, pensa, Jesus falando isso para um hebreu, que não está preocupado com o racionalismo, está preocupado com o sinal. Jesus devia estar rindo nessa hora. Né? É ridículo você achar que a sua vida se resume a beber, comer e vestir, que são as coisas mais básicas do mundo. Mas Jesus não está falando porque elas são básicas, não. Porque se você não sabe o valor das coisas básicas, como é que você vai saber como Deus vai cuidar de você na hora que você tiver que pagar o IPVA? É isso. Na hora que você tiver que pagar o financiamento da casa. Na hora que você ficar desempregado, e aí você fala assim, puxa, e agora, o que será de mim? A pergunta de Jesus vai reverberar no seu coração para sempre. Onde está o coração? Você acha que o que põe dinheiro na sua casa é o seu trabalho? Não é. Não é, gente. Não é. Ah, esse pastor é idealista demais. Não. Por isso que eu falei que eu não ia falar que nem psicólogo. Eu preciso falar para você o que o Senhor está dizendo para você.
Eu preciso, nessa manhã, que você entenda que o seu valor diante de Deus excede qualquer tipo de valor que tem nesse mundo. E Ele vai continuar cuidando de você. E eu tenho certeza que se eu perguntasse para algumas pessoas aqui, não precisa levantar a mão, mas se você já teve sinais disso na sua vida, eu tenho certeza que você viu. Só que você ainda assim não acreditou que era Deus. Você acha que é coincidência. Você acha que é fruto do acaso. Já teve coisas na minha vida que não tinha jeito de acontecer num segundo posterior. Que se acontecesse... Deixa eu contar um, para você entender. Eu fiquei desempregado uma época, que eu era pastor numa seita, já contei isso, pastor Léo. Fiquei desempregado por causa da doutrina. Minha esposa era sócia de um irmão dessa igreja. Quando nós saímos desse movimento, a gente foi taxado como persona não grata mesmo. Não, as pessoas de lá não podiam conversar com a gente. A minha esposa tinha uma farmácia em sociedade com um irmão que ficou proibido de falar com a gente. A minha mulher nunca anunciou esse negócio. No dia, isso não foi assim, vamos pensar, vamos orar. Eu não orei não. Eu virei para ela, falei, amor, a gente tem que entregar esse negócio. Na época eu entreguei o meu apartamento para pagar as dívidas e para segurar a onda até ver o que eu ia fazer. No dia, isso foi uma terça-feira do ano de 2010. Eu não vou lembrar o dia exato, mas era agosto de 2010. Naquele dia, eu estava trabalhando assim, né, ainda. Já tinha sido demitido, mas estava no lugar do emprego. Eu fui lá para o meio-fio, comecei a chorar. E falei, amor, vende essa farmácia. Era uma farmácia de manipulação veterinária. Ela foi e falou assim, tá bom, vou ver o que eu faço. Gente, eu nunca vi essa mulher na minha vida. No mesmo dia, às 5 horas da tarde, uma mulher ligou para ela, você quer vender sua farmácia? O que você queria que eu fizesse? Que eu achasse que isso é fruto do acaso? E não recebi profecia nem nada, não. Eu fui lá para o meio-fio chorar. Era a única coisa que dava para fazer. No mesmo... gente, não tem condição, não. É no mesmo dia. Se fosse no outro dia, eu ia duvidar, porque eu sou um retardado. Desculpa, é isso mesmo. No outro dia, eu ia duvidar, porque eu me conheço. Aí Deus leva assim, é hoje, mano? Vou resolver essa parada hoje? A mulher foi lá, comprou a farmácia. A parte que era nossa, né? Eu não pedi, não. Você acha que eu fiquei orando, desesperado? Não. Não, eu não pedi. Não pedi. Mas eu lembrava de um dia que um amigo meu, pastor também, falou assim, Ender, um dia eu estava chorando porque eu não tinha dinheiro para pagar a conta. E eu fui chorando da minha casa, dentro do ônibus, e Deus foi falando no meu coração, você ama mais as suas contas do que a mim. Porque você chora por causa delas, mas você não chora por causa de mim. O que você gosta mesmo é de dinheiro, bicho. Isso nunca saiu da minha cabeça. O que você gosta mesmo é de grana. Porque você chora por causa de dinheiro, mas você não chora por causa do amor de Deus derramado na sua vida em Jesus Cristo. É isso que Jesus está ensinando, gente. Se você é capaz de chorar e perder noite de sono por causa de dinheiro que não tem, você não está entendendo o que Jesus está falando aqui. Está longe de entender. Estou dando exemplo da época de Jesus e da época de hoje. Milagre acontece hoje. Não precisa ficar divulgando isso para ninguém. Agora eu vou abrir uma igreja do milagre eterno, que Deus paga as contas. Não. É igual o céu e o inferno, mano. Para mim, vender aquela farmácia é igual continuar com a farmácia. Porque o meu coração não está na farmácia, meu coração está em Deus. O que interessa é isso. A sua segurança é a farmácia, ela vai falir mesmo. E na época foi isso que a gente entendeu. Mas se o seu coração está em Deus, ele paga as suas dívidas. Ó. Você está preocupado? Relaxa. Porque aonde tiver o seu coração, isso é o seu tesouro. É isso que Jesus está ensinando para a gente.
Então Jesus conclui, né? E eu também. Portanto, você deve buscar primeiro. Primeiro aqui, gente, não é uma ordem cronológica. Não é uma sequência de coisas. Não é assim, Deus primeiro, depois a família. Não, não é isso que Jesus está falando também, não. Primeiro aqui é o princípio. Primeiro é antes de tudo. É igual o Bereshit. Bereshit em hebraico, desculpa, né? Bereshit em hebraico é no princípio, é o nome do livro de Gênesis. É que as nossas Bíblias traduzem como Gênesis. Mas Bereshit aqui é a mentalidade de Jesus. Ó. Se você buscar Deus como o princípio da sua vida, como ponto de onde tudo origina, não é porque ele é o primeiro. Ele não está numa ordem, né? Não é ordinal. Ele é o princípio de tudo. Ele é a finalidade de tudo. Ele é o fim de tudo. Se você entender que o reino de Deus é o que governa a sua vida, né? Não é, porque senão ele mantém a mentalidade platônica. O reino de Deus é aqui, ó. Quando a gente vem aqui domingo, passou daquela porta para fora já é inferno. Então você não entendeu o que Jesus está falando. Não é isso que Jesus está falando. Então primeiro não é aqui e depois ali. Primeiro é onde o seu coração é regido, dirigido. O que dirige o seu coração? Jesus está falando. O reino de Deus e a sua justiça. E se você entendeu que o que te deixa ansioso é a falta de um governo, ó. Se você entender que o que deixa o seu coração ansioso é que a sua mente está dividida entre céu e inferno, bom e mal, porque é isso, o olho mau é o quê, gente? A cobiça. Você vai cobiçar. Mas se o seu olho for puro, se a sua mente for pura, é isso. O que é a luz? É a realidade. Você vai ver a realidade do ponto de vista de Deus, e não do seu. E não do mercado. E não do governo que é ocasião. Nada disso dá segurança. Nada, absolutamente nada. Então, se você busca primeiro, antes de tudo, o reino de Deus e a sua justiça, todas as coisas. Todos aqui significa o que Jesus mesmo disse. Ele completou. Quem está preocupado se vai ter dinheiro, comida e bebida ou roupa nova amanhã são os pagãos, os gentios. Olha que lindo. Jesus não é um maluco, né? Ele está dizendo para você, porque Deus sabe de tudo que você precisa. Não é palavra minha, é dele. Deus sabe tudo que você precisa. Quem não sabe quem você é, o que você faz da vida, é você. Deus te conhece muito mais do que você mesmo. Então eu quero finalizar te dizendo isso. A ansiedade moderna é vivida em termos do que a gente tem. O nosso tempo, ele diz para nós que o valor de uma pessoa tem a ver com o carro que ela tem a ver com a quantidade de dinheiro que ele tem investido na bolsa, tem a ver com a casa na praia, se tem X mil cômodos. É isso que diz quem você é? É a pergunta que você tem que levar para casa hoje. Porque enquanto você quiser sustentar essas coisas como o maior valor da sua vida, será que o reino de Deus está em primeiro lugar? Será que o seu coração está alinhado com o governo de Deus? E lembre-se, Deus sabe tudo o que você precisa. Então, Jesus não tem problema nenhum com dinheiro. Jesus também não é um filantropo maluco que fica dando, né, dinheiro para os outros. Não é isso. Ele está dizendo para nós, se o seu coração está alinhado com Ele, e a sua vida está debaixo do senhorio dele, do governo dele, tudo que você tem vem dele e é para ele. Não interessa a quantidade. O problema não é dinheiro. O problema é o coração.
E é assim até hoje, gente. Vai conversar com as pessoas ansiosas para você ver. Elas não sabem onde está o coração delas. Elas se perdem porque perderam família, perderam si mesmos, se perderam na quantidade de dinheiro que ganharam, não sabem gastar, e isso afastou dos familiares. Ao invés, né? As pessoas, não, vou ficar rico para cuidar da família. Ele nunca deu um centavo para a mãe dele. E quando dá é para postar na internet para falar que fez. Gera muito mais divisão do que união. Porque o coração que não tem o reino de Deus no primeiro lugar é violento. É violento. E quanto mais você é consumido por outro governo, mais violento você fica. E você vai fazer tudo para se dar bem na vida, nesses termos modernos, né? Do que ouvir a Deus e ser obediente à sua palavra. Então eu quero estimular você hoje a orar sobre isso. Orar sobre o que é. Onde está o meu coração? O que é esse reino de Deus aqui? Como é que entra nesse negócio? Tem a ver com essas paredes aqui? Absolutamente não. Tem a ver com como a palavra de Deus é pregada e como ela é empregada na sua vida. Aí eu volto onde eu comecei. Você tem que responder ao mundo que está aí na sua frente hoje. Ninguém é a parte da sua cultura, a parte do que está acontecendo no mundo, da política. Nós temos que responder a isso, mas só vamos responder a isso com o coração em Deus se você ouvir essa palavra. Como Jesus está ensinando para os discípulos. A pergunta é a mesma e vai reverberar eternamente. Onde está o seu coração? Onde está o seu coração? O que governa a sua vida? O que te faz chorar quando você não tem? Quando você não tem, o que te faz chorar? Isso acontece quando você peca? Quando você afasta de Deus, você chora? Começa a aprender a medir o coração. Aí você vai entender o que Jesus está falando para nós. Vamos orar? Senhor, obrigado, porque a Tua palavra, ela é penetrante, Senhor. As palavras de Jesus são mel para aqueles que estão sedentos dessa relação renovada através do sermão dele. Senhor, as nossas ansiedades são grandes. Jesus está indicando isso aqui para nós. São infinitas. Porque o vazio da nossa vida é infinito. A diferença entre nós e Deus é infinita. E só um Deus que é infinito pode preencher esse lugar. Só um Deus que sabe o tamanho desse buraco que existe dentro de nós é que pode preencher esse buraco. Senhor, nós somos tão pequenos e nós estamos diante de uma revelação tão grande que o Senhor nos criou para sermos a sua imagem e semelhança, que o Senhor nos fez para cultivarmos o jardim da criação, guardar o jardim da criação, para estarmos unidos em família, glorificando ao mesmo Deus, mas nós nos desviamos por outro caminho, Senhor. Nós fazemos aquilo que achamos melhor aos nossos próprios olhos. Como era ali, Senhor, no tempo dos juízes. Cada um fazia o que o coração inclinava a fazer. Nós te pedimos hoje, por misericórdia, alinha o nosso coração com a Tua palavra. Alinha o nosso coração com a vontade de Deus em cuidar de nós. Nós é que somos teimosos. Nós é que olhamos para trás. Nós é que duvidamos. Mas em Ti, Senhor, não há nenhuma sombra de variação e dúvida. Porque o Senhor que fez os céus e a terra, continua sustentando os céus e a terra com a destra do seu poder. O Senhor continua fazendo chover sobre bons e maus. O Senhor continua regendo o universo
com a tua destra, e que vai dizer, Senhor, qual é o dia em que essas coisas terminam, ou o dia, Senhor, em que elas vão eternamente durar. Porque é sobre a tua palavra que tudo existe, tudo veio existir pela tua palavra. Senhor, e hoje nós recebemos essa palavra no coração, pedindo a tua misericórdia numa única coisa: não nos deixe variar, não nos deixe duvidar de que Deus nós estamos servindo. Não nos deixe, Senhor, amar mais as riquezas do que amar a Deus. Amar a Trindade Santa na pessoa de Jesus Cristo. Amar o Senhor com os nossos esforços. Eu quero orar por essa igreja, Senhor. Que cada homem aqui saiba que quando ele levanta, é Deus que dá a força. É Deus que põe tônus nesses músculos para gerar trabalho. Não é um esforço pessoal. É o próprio Deus que deu a vida, que soprou o fôlego de vida. E o que falta em nós então, Senhor, é a motivação que vem do Espírito, para dizer que nem o nosso trabalho é suficiente para colocar o pão na nossa mesa. Mas como nós oramos aqui hoje, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Porque esse pão, ele vem do céu para nós. Esse pão e a veste e a bebida, Deus, e tudo que nos sustenta nessa vida, vem das tuas mãos para nós. Inclusive o nosso trabalho, inclusive, Senhor, as nossas competências, as nossas capacidades cognitivas, tudo, Senhor. Por isso as pessoas estão ansiosas hoje, porque elas não sabem nem para que a cabeça serve. Elas têm medo do trabalho, têm medo dos homens. Elas temem a homens e não temem a Deus. Elas temem aquele que vai assediá-las e vai deixar a alma delas ao pó. Mas não temem aquele que ama e criou essa alma para ser livre, para glorificar e estar diante desse Deus. É por isso, Senhor, que essa geração tem morrido de ansiedade. Porque o corpo começa a responder com sintomas que eles não reconhecem, eles não sabem, eles não entendem que o corpo está pedindo a redenção, o corpo está pedindo que a alma seja acalmada, que a alma deixe de ficar ansiosa, porque amanhã, Senhor, amanhã o Senhor vai colocar o pão na mesa de cada um desses irmãos aqui. Pelo trabalho das mãos deles, ou por um milagre que nós cremos, ó Deus, que pode vir de qualquer lugar, de um irmão que é tocado, de alguém, ó Deus, que é enviado, ó Deus, da forma que mais nos assombra, aquele pão aparecer lá em cima da mesa sem ninguém ter comprado ele. Todas essas formas, ó Deus, nós vemos o teu cuidado, porque sabemos que tudo vem de ti, porque tudo é teu, tudo parte de ti. Sustenta essa igreja, Deus. Sustenta esses irmãos. Não deixa eles sofrerem com as ansiedades desse início de ano. Não deixa eles sofrerem, ó Deus, com as necessidades, ó Deus, que só aliviam os problemas do amanhã. Os nossos problemas são eternos, então nós te pedimos, por misericórdia, alinhe o nosso coração com a eternidade. Em nome de Jesus, Senhor. Amém.